Então, vamos combater o crime. Acontece que não há uma proposta, por exemplo, para conter a violência contra a juventude negra da periferia. Dos 888 mil assassinatos violentos no ano passado, assassinatos, mortes violentas, como se classifica, 70% são classificados como jovens negros. Então, e não há política para isso? Então, propõe-se aumentar as penas com o armamento flexibilizado. Certamente, os crimes de feminicídio e a violência contra essa população mais carente aumentará. Nós temos um caos no sistema penitenciário. Se hoje as cadeias já não dão conta dos presos, nós vamos agora ter, por mais tempo, mais gente presa. E não se pensou nada disso. Além de uma série de questões que ferem a própria Constituição Federal, conforme alguns ministros, alguns grandes juristas da própria OAB, instituições nacionais e internacionais estão levantando. Até mesmo a questão de colher o DNA, obrigando uma vítima que pode ter cometido um crime e está pagando pelo crime já condenado a provocar provas contra si mesmo em outras situações. Então, tudo isso deve ser debatido com muito carinho para que não se cometa violências contra a Constituição Federal e não se crie uma situação de explosão do sistema penitenciário e explosão dos índices de violência no país, que já são insuportáveis. Deputado, essa questão da legítima defesa na ação policial, que é um dos pontos, né, do pacote, isso pode acabar agravando esses índices aí que o deputado mencionou, né, dessa grande violência que é sofrida nas comunidades pelos jovens e negros? Pelo contrário, o que você vê no pacote, aliás, até corrigindo uma imprecisão do deputado, não há aumento de pena, não há modificação nesse sentido de aumento de pena no Código Penal. A maior parte das modificações são no Código de Processo Penal, são questões de procedimento e na lei de execuções penais. Então, para você falar sobre um projeto, é importante que você leia o projeto e você conheça cada um dos projetos para você falar com propriedade dele. Então, antes de qualquer coisa, existe sim a política pública para conter homicídios contra a juventude negra, contra a juventude branca, contra a juventude anã, asiática, transexual, porque o homicídio é o mesmo para todo mundo e a progressão de regime também dentro do Código de Processo Penal é a mesma para todo mundo. A partir do momento que você modifica e enrijece a punição para todo mundo que comete todo esse tipo de crime, inclusive os crimes cometidos por policiais, que a gente sabe que nenhuma instituição é santa, nenhuma instituição é imaculada, tá? Imune a erros, existem falhas em todas as instituições, aqui na Câmara, na Polícia, na Presidência da República, enfim. E mais, existem medidas sim para combater as suspeitas levantadas aqui pelo deputado em relação ao caso do Flávio Bolsonaro, em relação ao caso do motorista. Os crimes de colarinho branco são justamente esses em que o deputado se confundiu ali na questão das penas, que você tem uma modificação efetiva no Código Penal para que seja, aí sim, aumentada a pena para quem cometeu esse tipo de crime. Ou seja, justamente todos os pontos levantados pelo deputado, e aqui peço data máxima vênia aqui para discordar, são esses mesmos que estão sendo alterados justamente para solucionar esse tipo de problema. E o problema não tem raça, o problema não tem cor, o problema não tem idade. O crime é cometido contra qualquer um. E me causa espanto falar sobre a questão do DNA quando o que foi colocado, se vocês prestarem atenção no que o deputado falou, é de que muitas vezes a vítima é obrigada a ter o seu DNA coletado uma vez que ela foi condenada. Mas peraí, se ela é vítima, como é que ela foi condenada e está cumprindo pena? Ou ela é vítima, ou ela é o criminoso que cometeu o crime. Não, como assim as suas coisas? Ele não pode ter sido vítima de outro crime? Não, pode ter sido vítima, mas aí é um processo diferente. Né? Ou não se julga no mesmo tempo um processo penal, né? Mesmo porque a pena no processo penal é intransferível, né? Intransponível, um dos avanços de direitos humanos que a gente teve, ou ele é julgado num processo como réu, ou ele é julgado num processo como vítima. Né? Não existe os dois ao mesmo tempo. Né? É uma confusão, uma imprecisão. E como é que se pode falar em produzir prova contra si mesmo se o crime já está provado, ele já está cumprindo pena, e aquela amostra só vai ser utilizada em investigações futuras caso ele volte a cometer algum crime. Ou seja, o cara já está admitindo que ele vai voltar a cometer algum crime, falando, não pega meu DNA não, porque eu vou voltar a cometer algum crime e aí eu vou estar produzindo prova contra mim mesmo. Isso aí é uma esquizofrenia ideológica gigantesca.